Bom dia! Estamos em 2024, em maio de 2024, e a gente está vendo o desenrolar dos fatos do desastre ambiental, desastre social que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por conta das grandes chuvas que houve naquela região, principalmente no começo de maio de 2024. Primeiramente, eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade, a nossa solidariedade aos nossos irmãos gaúchos. Tenho muitos amigos que moram no Rio Grande do Sul, médicos, e também outros amigos que moram lá na região do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na região serrana. E eu sei, pelo relato deles, que a situação está muito complicada lá. Então, se a gente puder ajudar, vamos tentando ajudar na medida do possível, no que a gente consiga ajudar, para que esse problema dos nossos irmãos gaúchos se resolva o mais rápido possível. Infelizmente houve perdas humanas, né? Mais de uma centena de pessoas infelizmente morreram por conta dessas tragédias, dessa tragédia grande que aconteceu lá. A gente espera que não morram mais pessoas. E em 1997, ou seja, há 27 anos, houve aqui em Fortaleza uma enchente muito grande, ocasionada por conta de uma chuva. Essa chuva começou no dia 24 de abril de 1997, exatamente meia-noite e 15. Eu me lembro dessa chuva, me lembro onde eu estava nessa chuva. E choveu a manhã toda até mais ou menos o final da tarde. Foram mais de 270 milímetros que caíram nesse dia em pouco mais de 13 horas de chuva. Então foi muita chuva. A cidade ficou muito alagada, vários pontos de alagamento, principalmente naquelas regiões de risco que ainda existem aqui na cidade, áreas de risco com milhares de moradores. Infelizmente, uma pessoa chegou a falecer aqui, morreu afogado num bueiro, lá no bairro Ellery, e mais de 500 pessoas ficaram desabrigadas. Então esse vídeo é para a gente recordar o que aconteceu em 1997, nessa grande chuva que houve, que ficou conhecida como a chuva do século. Então vamos lá, que eu acho que vai estar muito interessante, com imagens dos jornais da época e com vídeos até certo ponto inéditos dessa tempestade que aconteceu em Fortaleza em abril de 1997. Vamos lá! Registrava a maior chuva do século. Foram 13 horas de água caindo sem parar e vários transtornos pelas cidades. Em abril de 1997, Fortaleza passou pelo que ficou conhecida como a chuva do século passado. Foram 13 horas de chuvas sem parar, somando 277 milímetros. É muita água. Isso significa que são 27 centímetros de água por metro quadrado, ou seja, muita água. Para se ter noção dessa intensidade, nesse dia, no dia 24 de abril de 1997, choveu 79% do esperado para todo o mês de abril. As chuvas começaram já na madrugada do dia 24, que era uma quinta-feira na época, e só terminaram à tarde e noite. Antes do fim, a cidade já tinha se modificado completamente e estava muito alagada. Nas margens do rio Maranguapinho e do rio Cocó, os moradores já não podiam ficar nas suas casas. A comunidade do Lagamar e o bairro Aerolândia ficaram tão cobertos de água que nem um corpo de bombeiros podia ajudar os moradores. Essas regiões acabaram se isolando da cidade. Outros eventos extremos de chuvas que houve aqui em Fortaleza foram em 2004 e 2012, mas os danos desses dois eventos, além do que houve nesse ano, em 2024, não foram tão grandes ou tão severos quanto os que aconteceram em 1997. E isso acaba significando que houve uma evolução na infraestrutura da cidade, apesar da nossa cidade ainda apresentar milhares de problemas quando chove, né? Principalmente em algumas áreas, em algumas ruas, em algumas vias de acesso da cidade. Nas regiões que comumente alagam, na região central de Fortaleza, na Heráclito Graça, onde passa muito próximo o Riacho Pajeú, na região do Riacho Jacarecanga,
nessas regiões todas, provavelmente os impactos, apesar de existirem, seriam menores do que os impactos que houve em 1997. Entretanto, existem ainda em Fortaleza milhares de moradias em áreas de risco, que ainda são e devem ser motivo de preocupação. Essa chuva de 1997 foi ocasionada por um sistema complexo convectivo de mesoescala, que é caracterizado pela formação rápida de nuvens, causando essas chuvas intensas. Isso aí é o nome técnico do complexo de nuvens que causou aquela tempestade em 1997. Em abril de 1997, a previsão do tempo da FUNSEMI e de outros órgãos meteorológicos aqui de Fortaleza do Ceará e do Brasil não identificou a possibilidade dessas chuvas. Na época, todos os prognósticos meteorológicos informaram que no dia 24 de abril, teria a possibilidade de chuvas fracas e isoladas. Isso porque naquela época a gente não tinha a tecnologia e nem os satélites suficientes que a gente tem hoje para prever formações como a que houve em 1997, que é uma formação muito rápida e que muita água cai de uma vez só. Hoje, os meteorologistas garantem que se houvesse uma formação semelhante, ela poderia ser identificada e poderia ser melhor prevenida. Vários jornais locais e jornais de âmbito nacional noticiaram essa tempestade, essas enchentes que houve no dia 24 de abril de 1997. A Folha de São Paulo, por exemplo, trouxe em uma das suas matérias que Fortaleza estava sofrendo com essas chuvas desde a madrugada. Essas chuvas elas provocaram a morte de uma pessoa, que acabou morrendo afogada, e deixou várias pessoas feridas e mais de 500 pessoas desabrigadas. A média mensal de precipitações na cidade no mês de abril é de aproximadamente 350 milímetros. Durante essa chuva, que começou já na madrugada do dia 24, meia-noite e 15 mais ou menos, choveram mais de 270 milímetros, em 14 horas e 45 minutos. Então isso corresponde à chuva de 23 dias do mês de abril, direto em poucas horas aqui em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros ele registrou pelo menos 35 áreas de alagamento, espalhados em todas as regiões da cidade, e os canais, isso eu me lembro bem, porque a gente trafegava naquela região na época, os canais que atravessavam as avenidas Aguanhambi e Avenida do Canal, mais a área central, na zona oeste da cidade, esses canais transbordaram. Aquela região ali, onde hoje tem um viaduto, onde hoje tem um hospital Antônio Prudente, ficou completamente debaixo d'água. A vítima, naquela época, em 1997, foi o senhor Francisco José dos Santos, que acabou morrendo afogado num bueiro no bairro Ellery, na zona oeste da nossa cidade. O interessante também na época é que essas chuvas elas provocaram uma pane no sistema telefônico de Fortaleza, e não havia esses telefones como a gente tem hoje, né, de celulares, era muito telefone fixo, né, por fiação, e pelo menos 2.000 terminais de telefone convencionais e 3 centrais de telefonia celular foram desativados na época. O aeroporto Pinto Martins suspendeu todas as atividades até mais ou menos 12:12, e os voos que estavam previstos para chegarem aqui em Fortaleza eram desviados principalmente para Recife e para Teresina. As decolagens também foram todas suspensas em toda a manhã do dia 24. Durante todo o dia 24 de abril de 1997, o comando do Corpo de Bombeiros alertou toda a população para evitar de sair de casa. O bairro mais atingido pelo alagamento foi o Parque São Miguel, com cerca de 150 desabrigados. Ele caiu numa área alagada e lá ele ficou. E nós fomos lá atender para fazer também a remoção do corpo do cidadão, né, que estava afogado. Na época, 117 ocorrências foram registradas. Todo o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atuar no resgate às vítimas. O tenente-coronel Gleidson e o coronel Freitas foram acionados. Hoje da reserva, o militar relata momentos marcantes vivenciados no dia 24 de abril daquele ano. Foi bem marcante porque foi bem na época onde nós chegamos na corporação como aspirante. Imagina aí você
você tirar uma pessoa com um recém-nascido de cima de um coqueiro, né? Então ficou muito marcante, eu nunca esqueci. Nadar daqui desse ponto até o terceiro quarteirão lá, com água acima da calçada, nadando acima do canal, por cima da calçada, até lá no terceiro quarteirão. Depois voltei andando com água acima da cintura, de lá pra cá novamente, né? Aí a gente tava brincando, na época a molecada tava toda aqui, a gente descia nadando até lá embaixo, depois voltava andando e descia nadando. Sacaria mesmo, na época a gente tinha muita mercadoria, foi muita destruição de mercadoria, né? Perdemos tudo, praticamente tudo. Então vizinha lá, tu Então é isso, esse vídeo de hoje trazendo essa história da grande cheia que houve aqui em Fortaleza em 1997, a grande enchente por conta dessa chuva de mais de 270 milímetros. E não nos esqueçamos de ajudar nossos irmãos gaúchos. O Rio Grande do Sul vive por um momento de tragédia nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e toda ajuda é fundamental. Então é isso, se gostou do canal dá o like, se inscreve no canal, divulga para os amigos. É isso aí, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!